Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciamos esse momento da palavra de Deus com uma palavra de gratidão à igreja, pelas palavras de encorajamento, palavras de consolo, palavras de ânimo, palavras de conforto, pelas intercessões estão sendo feitas pela igreja, em prol da Juliana, da Letícia, da Aninha, da Jamel. Nós temos observado o carinho da igreja, o amor da igreja por essa família, confirmando que realmente nós estamos diante da palavra de Deus, que diz que o Deus de toda consolação e graça, que nos conforta e consola, também nos faz consoladores, confortadores dos nossos irmãos. Que Deus continue a abençoar a nossa igreja. Eu quero também agradecer as orações e intercessões que foram feitas em prol do João Cunha, que é a esposa da minha cunhada, que mora em Resende. Ele é membro da Igreja Metodista, e nós pedimos à igreja que estivesse em intercessão por ele, pois fez uma cirurgia nesse sábado, e ele já é um ancião, precisava muito da graça de Deus, e correu tudo bem. E eu quero aqui, em nome da Laura, minha cunhada, e do João Cunha, agradecer à igreja por todo o carinho, que as nossas intercessões continuem subindo diante de Deus com aroma suave, em prol daqueles que necessitam do Deus de toda a graça. Vamos abrir a Bíblia, no primeiro livro, Gênesis, capítulo 50, dos versos 14 até o verso 21, um texto bastante conhecido da igreja, que fala no final da vida de José do Egito, onde seremos confrontados pela palavra com algo que é muito importante para a vida de todos nós. Vamos ler então Gênesis 50, de 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso. Perdão, meus irmãos, 14. Primeiro 14. Depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal agora, pois te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, do Deus de teu pai. Pois José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar, irmãos, pedir a Deus que nesse momento da exposição da sua palavra, seja gracioso para conosco. Senhor, nós entramos agora na Tua presença através dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Pedimos ao Senhor que nesse momento da exposição da Tua palavra, o Teu Espírito Santo, Senhor, seja gracioso para comigo, seja gracioso para com aqueles que estão ouvindo, Senhor, nesse momento a nossa transmissão. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa realmente nos falar profundamente ao coração, à nossa mente, que a palavra que é viva e eficaz possa fazer transformação no nosso coração, que essa palavra, Senhor, possa ser aplicada em nós através do Espírito, e que tudo que acontecer agora, através da ministração da Tua palavra, tenha total direção do Espírito do Senhor. Seu Deus comigo, ser com os ouvintes, que realmente o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado, mas que a palavra do Senhor possa
trazer transformação e vida para os nossos corações. Que seja um tempo de grande transformação, que seja um tempo de conhecimento, mas que seja um tempo da aplicação da palavra do Senhor no nosso cotidiano e na nossa vida, como bálsamo, como transformação, para a cura das nossas almas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, conduz todas as coisas, assim oramos e assim já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, todas as pessoas ao longo da existência sofrem traumas emocionais, oriundos daqueles episódios que causam marcas profundas, sofrimentos dilacerantes da alma e que deixam sequelas e que, de alguma forma, moldam a nossa identidade. Desde a criança, que no ventre da sua mãe, recebe as primeiras informações de que ela não é bem-vinda, de que ela é rejeitada, de que, de alguma forma, ela não deveria estar ali, até o percurso da história da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, até mesmo o ancião, que através de toda uma carga de experiência, mais na sua velhice, percebe que não é bem tratado, respeitado pela sua família, que ele está sendo expurgado pela sociedade. As palavras, os adjetivos que lhe chegam a ele são todos para feri-lo: incompetente, imprestável, velho. Todos, no percurso da nossa vida, vamos recebendo cargas, palavras e atitudes que vão transformando o nosso ser interior e fazendo de nós aquilo que somos. Assim nos diz a palavra de Deus acerca, por exemplo, de Caim e Abel, que enquanto aquele se sentiu injustiçado, percebeu que Deus não lhe foi justo na sua oferta, algo entra no seu coração, mesmo avisado por Deus, e ele mata o seu irmão. Assim acontece com Esaú, e da mesma forma, percebe-se que não trataram-lhe bem no seu lar, e ele faz uma promessa que com a morte do seu pai, ele vai matar o seu irmão, e aquilo perdura por todos os anos. E assim nós vamos ver uma história onde a Bíblia fala do homem, mostrando aquilo que realmente somos na nossa essência, aonde Calvino vem depurar isso para a gente com muita clareza, quando diz da depravação total da raça humana. E vemos a história do homem, uma história de ira, uma história de hostilidade. E por conta disso, Deus, para comprovar que o homem é assim, em Noé ele traz o dilúvio, para que o homem na sua geração não prossiga com seus males, pois a maldade havia se multiplicado tanto sobre a face da terra, que Deus então traz o dilúvio para mostrar a sua justiça. O povo no deserto, caminhando com o Senhor 40 anos, também tem uma postura totalmente irregular. E Deus não deixa que aquela geração não entre na terra prometida e comece através dela outra geração. E assim nós vemos na história, e assim nós vemos na história bíblica, e assim nós vemos nos nossos dias. Amigos que eram amigos se tornando inimigos. Assim nós vemos nos nossos dias maridos e mulheres que se tornam rivais. Assim nós vemos nos nossos dias irmãos que se tornam adversários, pais e filhos que se tornam oponentes. Na verdade, o ditado é certo. Nós, a cada dia, vamos nos tornando o diabo do outro, porque as nossas relações vão nos transformando, as coisas vão se aglomerando no nosso coração, e não percebemos o quanto elas nos fazem mal e o quanto elas transformam a nossa vida. Mas o ser humano diz que está tudo bem, o ser humano diz que a vida é boa, e o ser humano tenta realmente se ludibriar com as verdades que emanam da palavra de Deus. Na maioria dos casos, a pessoa que está ressentida pode ter se percebido como injustiçada, como alguém que foi tratada de forma inconveniente. E ela pode tomar uma posição a partir daí. É aquilo que chamamos de proteção. Para este mal
para que o mal não lhe chegue novamente, para que ela não seja ferida ou injustiçada, a pessoa se fecha. Ela constrói muros em volta de si, ela não quer mais se relacionar, não quer mais se abrir, não quer mais confiar. E então, esses muros que ela levanta de amargura, de ódio, esses muros de vingança, de autopiedade, de medo e de desconfiança. A grande dificuldade é que estes muros que nós construímos têm a pretensão de nos proteger de coisas ruins. Mas estes muros que construímos também nos isolam daquilo que a vida pode nos dar de melhor. Dr. John Stephens, em seu livro Tornar-se Presente, que eu aconselho a todos poderem adquirir, está lá também no Kindle, no Amazon, escreveu: os muros que nos protegem contra flechas e lanças barram também as rosas e os beijos que podemos receber. E assim vivemos, e assim é a nossa história, e assim é a nossa realidade e a sua realidade. Assim somos confrontados a esse texto, a olhar para um jovem, para um homem, a qual nesta vida passou por todos os sofrimentos terríveis, e este foi José do Egito. E como ele se comportou, e como ele soube conviver com os momentos difíceis da vida, onde poderia ser transformado num ser tão vil. Mas a história de José do Egito não termina como deveria terminar segundo o olhar humano. Ele sofreu muito, mas o seu final, o final da sua história, foi um final surpreendente. Vamos olhar então para esse texto e vamos olhar para a história de José do Egito, compreender seu sofrimento, mas também aprender com seus atos diante de toda a dor que ele passou na sua história. Em Gênesis 35, 18 a 19, ainda criança, José do Egito viu o falecimento da sua mãe Raquel ao dar à luz a Benjamim. Ele foi uma criança que cresceu num lar órfão de mãe. Já poderia parecer aí um princípio de sofrimento. Em casa, ele era perseguido e odiado pelos irmãos mais velhos, que finalmente o venderam como escravo a uma caravana de medianitas, e estes também o venderam como escravo para Potifar, o oficial de Faraó. Gênesis 37. Ele começa a amargar sofrimentos em casa, ele começa a amargar perdas significativas em casa, ele começa a ser odiado e tratado com leviandade pelos irmãos, mas ele também é vendido por uma caravana de escravos a outro senhor, que é Potifar, braço direito de Faraó. Na casa de Potifar, mais um sofrimento na vida de José. Ele é assediado, assédio sexual por parte da sua patroa, mas ao negar-lhes os prazeres que ela queria, ele foi caluniado, injustiçado, enviado para a prisão, cercado de inimigos, homens de má índole, convivendo ali naquele meio, injustiçado e sofrendo a injustiça porque era um homem fiel a Deus. Na prisão, José interpreta o sonho do copeiro do chefe, que irá ser reintegrado ao posto por Faraó no final de 3 dias, e pede ao copeiro apenas uma gentileza: lembre-se de mim, conte a minha história, a história que eu lhe contei, eu sou inocente, fale isso a Faraó. Mas o copeiro, quando é reintegrado, esquece completamente de José, o seu grande amigo. Certamente, meus irmãos, ao olharmos a história de José, podemos dizer que, se a sociedade da época pudesse olhar para ele, iriam nominá-lo, iriam com certeza dizer: nós estamos produzindo um monstro, cheio de ira, de mágoa, de ódio e de ressentimento. Sua família o maltratou, o seu trabalho foi injustiçado, a sociedade o condenou, ele cresceu sem a sua mãe. Paulo, ao escrever ao jovem Timóteo, o adverte que os homens e mulheres de Deus são passíveis de injustiças, perseguições, sofrimentos, diferente do que pregam alguns que dizem que a vida com Deus não há nesse tipo de exposição à dor, ao sofrimento e ao mal.
Mas em 2 Timóteo 3, de 10 a 12, eu vou abrir aqui a Bíblia para ler, e peço a você que me acompanhe, por gentileza, abrindo também a sua Bíblia. Paulo vem confirmar ao jovem pastor que não entre nesse engodo, nessa falácia, nessa heresia. 2 Timóteo 3, de 10 a 12. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Timóteo já foi alertado por Paulo que a vida não seria fácil para aqueles que querem viver piedosamente diante do Senhor. Jesus alertou a igreja em João 16:33, que no mundo nós teríamos mas muitas aflições. Sendo assim, meus irmãos, se é algo comum a todos os seres humanos passar por situações profundamente traumáticas, a grande, significativa pergunta é: qual deve ser a minha e a sua atitude diante dos fatos da vida que profundamente nos marcam? Daqueles encontros, daquelas situações, daquelas palavras, daquelas ações que sofremos e que realmente feriram profundamente a nossa alma, qual é o nosso posicionamento? Não é possível mudar o que já aconteceu, mas certamente é possível se posicionar de maneira mais adequada diante dos grandes impactos da vida. E quando isso acontece, meus irmãos, nós vamos aprender que só existem dois caminhos que o homem pode trilhar. Ele vai trilhar um caminho ou outro. Não é possível ter os dois caminhos ao mesmo tempo. Mas diante dos fatos que marcam a nossa alma, nós só podemos trilhar dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho do ressentimento. Frequentemente a raiva, a ira, ressentimento em nossas almas, associadas às lembranças dolorosas. Estes sentimentos nos machucam e nos ferem hoje e continuarão nos ferindo amanhã e persistirão ali durante toda a nossa vida. Mas aí você vai me perguntar: pastor, como eu posso entender, discernir o que é o ressentimento? A ideia de sentir algo novamente é aquilo que nós antigos fazíamos quando íamos assistir um filme. Terminávamos de ver aquela fita e tínhamos que rebobinar a fita, ver a fita de novo. E é essa palavra, é sentir de novo, é assistir o filme de novo. Só que o ressentimento não é um filme bonito que a gente gosta de assistir, mas é um filme de terror, é um filme de pavor, é um filme de sofrimento. Nós gostamos de fazer isso, rebobinar novamente aquele filme que está lá no nosso passado e trazê-lo à memória e senti-lo novamente e contar de novo, e alguém tem que saber que está doendo, que me machucou e que agora eu vou me postar dessa maneira. É como uma criança que quando se machuca e depois que a feridinha, o machucado é coberto com aquela casquinha, ela vai com o dedinho e descasca de novo, e dói. Mas ela está querendo sentir novamente a dor. Assim, meus queridos irmãos, nós não queremos que os outros fiquem impunes. Nós queremos sentir a dor para dizer: olha, está doendo, e a culpa é sua. Será que você já rebobinou esta fita da sua vida pregressa, desse filme de terror esta semana? Será que durante o mês de junho você não deu uma colocadinha nessa fita lá na sua mente, no seu coração, e rebobinou para você sentir novamente, relembrar novamente que foi alguém que machucou você profundamente? O Salmo 109, Salmo de Davi, é uma amostra grátis da natureza humana, daquilo que somos,
Davi aqui revela o nosso espelho, a nossa imagem. Ele rebobina a fita, ele faz palavras, ele fala com Deus, ele traz do coração aquelas coisas que o machucaram tanto e como ele se sente, o que ele quer que os seus algozes também venham a sofrer. Salmo 109, versos de 1 a 15. Talvez você nunca tenha lido esse salmo, mas você agora, ao lê-lo, irá se espantar com a declaração de Davi. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Então, ele diz, até aqui, o que ele sofreu, o que ele está sofrendo. Agora ele começa a falar, a rebobinar e a mostrar o que ele sente. Em paga do meu amor me hostilizaram, eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos, e mendiguem e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance mão o usuário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extingua o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais. Se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. É uma oração linda de Davi, né, meus irmãos? É uma oração maravilhosa essa. Uma oração de quem está rebobinando a fita. Uma oração de alguém amargurado, ferido, uma alma doente. É uma oração de quem realmente não transpôs aquilo que deve ser transposto diante de Deus. Ele está ferido, magoado, irado. O seu desejo é que aquele que lhe fez mal morra, que a sua esposa morra, que os seus filhos morram, que os seus bens sejam tomados, que a sua memória seja destruída, que ele seja apagado totalmente da face da terra. Não é nada diferente do que Caim, do que Esaú, do que os filhos de Davi que cometeram fraticídio. Não é nada diferente daquilo que nós também sentimos quando rebobinamos a fita e lembramos que alguém nos feriu e nós também queremos que essa pessoa seja ferida de forma multiplicada daquilo que nós sofremos a nossa dor. Grande parte de nós seres humanos escolhemos o caminho do ressentimento. Mas graças a Deus temos a opção de um caminho melhor. E esse é o caminho que escolheu José. Nesse texto de Gênesis 50, dos versos 14 a 21, nós encontramos José diante dos seus algozes, seus irmãos, aqueles que lhe venderam. E diante dos seus algozes, José tem toda a autoridade, pois ele é o braço direito de Faraó, para manifestar a sua ira, para rebobinar a fita, para manifestar o seu ódio, a sua vingança. Mas a postura de José é surpreendente. O texto lido ele é provocativo, ele nos impele uma tomada de decisão. Veja comigo, então, quando os irmãos chegam até ele, a palavra dos irmãos aqui no verso 17. Assim direis a José, perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, do Deus de teu pai. José chorou enquanto ele falava. Por 2 vezes, eles pedem o perdão do seu irmão. Irmãos,
não podemos deixar de frisar, não podemos deixar de bater nessa tecla, não podemos deixar de afirmar o quanto o perdão é algo significativo para a alma humana, o quanto o perdão deve fazer parte da caminhada do seguidor de Cristo. Perdoar é um ato de libertação e conquista. Perdoar é usar uma arma contra o inimigo que não vai ter defesa. Perdoar é livrar-se dos males do passado e desfrutar o presente e o futuro com delícias. Perdoar é aliar-se a Deus em processo de cura, promovendo alívio para as dores da sua alma. Perdoar é provisão de Deus para a sua felicidade. Perdoar é um ato divino que nos chama a vivenciar essa verdade, meus irmãos. O texto nos mostra que para perdoar, José, ele descobre 3 verdades, 3 fundamentos para poder então ministrar o perdão. Não somente o perdão para os seus irmãos, mas o perdão para a caravana de midianitas, o perdão para a esposa de Potifar, o perdão para o copeiro-chefe, o perdão para a sociedade que o condenou, o perdão para todos. Ele então tem 3 verdades fundamentais aos quais ele se apoia para poder perdoar. Mas certamente, se nós pudéssemos narrar a história de José, e até aqui no encontro com os seus irmãos, se nós pudéssemos continuar a história de José e dar um nome para o filme, se nós fôssemos continuar a história, nós iríamos dar um nome bastante significativo daquilo que a gente entende que ia acontecer. O nome que eu daria à história de José, na sua continuidade, seria a hora da vingança. A hora da vingança. Mas não é isso que José faz. Ele tem 3 verdades fundamentais que vão legitimar o ato do perdão. Acompanhe comigo. Versos 18 e 19. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? A primeira base que precisamos ter para perdoar as pessoas, e essa base realmente é muito sólida e faz com que a gente faça isso diante de Deus, para a glória de Deus, e que vai trazer um benefício enorme para nós, é nós termos a certeza de que nós não podemos exercer juízo sobre ninguém. Não podemos nos vingar de ninguém. Estou eu no lugar de Deus, é isso que ele está dizendo. Eu sou juiz. Romanos, Paulo vai escrever isso no capítulo 12. Eu vou ler agora, eu gostaria que você também pudesse acompanhar na sua Bíblia. Romanos 12, 17 a 21. Paulo diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim, está escrito, a mim, está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A primeira base sólida para ministrar o perdão e não se vingar é que tudo isso pertence à economia de Deus. É Deus o Senhor da justiça, é Deus quem fará justiça. Portanto, se nós queremos perdoar, aqui está um bom princípio, uma boa base para perdoarmos para a glória do Senhor e entregar nas mãos dele aquilo que só pertence a ele fazer. No verso 20, nós temos a segunda base, então, desse compromisso para perdoar. Verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente
em vida. Vamos a Romanos 8, 28 a 29, e ver o que Paulo escreve a esse respeito. Uma compreensão de José lá no Antigo Testamento, de uma verdade, de uma doutrina bíblica, que Paulo escreve aqui aos Romanos, no capítulo 8, versos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos quais predestinou, a estes também chamou, aos quais chamou, também estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. José compreende que existe um Deus soberano, que está por trás das cortinas do palco da vida, conduzindo tudo. E a sua vontade, ainda que não conheçamos totalmente a amplitude da vontade de Deus, do plano de Deus para nós, ele entende que essa vontade é boa, é perfeita e ela é agradável. Embora haja sofrimento hoje, terá reflexos da bondade de Deus no amanhã, porque a vontade dele realmente é boa, perfeita e agradável, e ele é soberano sobre nós, sobre a nossa vida. Portanto, nós temos bases para poder exercer o perdão. Temos bases porque Deus é o juiz de todos. Temos a segunda base porque Deus é soberano e o plano dele para com os seus, os pensamentos são muito maiores do que os nossos. Eu fui pastor no Rio de Janeiro, como pastor Renato Corumbá. E eu conheci um irmão que era membro da igreja histórica, Catedral do Rio de Janeiro, na época do Guilhermino. E esse irmão foi transferido para a nossa igreja. E ele era um diácono e bombeiro no Rio de Janeiro. Ele me contou uma história particular muito interessante. Ele disse que uma vez reclamou muito com Deus, porque ele trabalhava no seu batalhão, que era perto da sua moradia. Ele não apanhava a condução, não saía de carro, não tinha rush, não tinha aglomeração. Ele podia ir a pé se deslocar até o seu trabalho e voltar. Mas uma guarnição mais distante, um pelotão mais distante, precisava de alguém para ir lá dar férias a um outro bombeiro que entrava de férias, precisava ser coberto. Escolheram ele e mandaram ele para trabalhar naquele outro pelotão distante. Ele começou a reclamar com Deus. Quem vive no Rio de Janeiro sabe a dificuldade de deslocamento. É hora de rush, é dificuldade, é muita gente, é trânsito, aquela coisa terrível. Ele começou a reclamar com Deus. Deus, eu trabalho aqui nesse lugar, está tão gostoso aqui, meus amigos estão aqui e tal. Reclamou, mas assim ele foi passar um mês trabalhando ali. O pelotão que ele servia saiu e foi prestar socorro a um cinema do Rio de Janeiro que estava em incêndio. Eles entraram no cinema e ele conta muito emocionado que quando os bombeiros, seus amigos, de onde ele estava naquele pelotão, entraram no cinema, o cinema desabou. Seus amigos morreram. E ele disse, Deus, se eu estivesse lá naquele pelotão com os meus amigos, eu estaria ali naquele cinema. A minha vida seria tirada ali. Entendo porque eu estou aqui nesse um mês, dando férias a um outro amigo que eu nem conhecia, reclamando porque eu estou passando por situação de deslocamento, horas perdidas no trânsito, aquele estresse. Agora eu entendo que realmente o Senhor é Deus soberano, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Terceira base que José encontra para perdoar está aí no verso 21. Gostaria de ler novamente com vocês. Êxodo 50, 21. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Paulo também vem ensinar-nos esse mesmo princípio. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 10, um verso muito conhecido da igreja. 1 Coríntios 10, verso de número 31.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, José perdoa, agora José recebe os seus irmãos, mas agora José também é instrumento de Deus para abençoar aqueles que foram seus algozes. José vai sustentá-los e José vai consolá-los o coração com as suas palavras. 3 bases para perdoar. Deus é o Senhor de toda justiça. Deus é o Senhor da nossa vida. Todas as coisas cooperam. E Deus nos chamou para viver uma vida que seja para a sua glória, abençoando aquele que nos maltratou. Podemos viver isso, meus irmãos, não somente na vida de José, mas na vida de muitas pessoas, de muitos da história bíblica. E podemos acrescentar que nós fomos chamados exatamente para viver essa verdade. É a cura para a nossa alma, é a restauração da saúde do nosso coração. No Antigo Testamento, nós percebemos que na revelação de Deus, o homem não tinha uma visão clara de quem Deus era. Isso fica muito nítido quando nós chegamos ao Novo Testamento. Parece que o homem traz a ideia de que Deus é aquele Deus do olho por olho e dente por dente. Vamos aplicar o rigor da lei. A mulher pecou, vamos apedrejar até a morte. Os discípulos estão andando com Jesus, vêem um cego de nascença e dizem: Senhor, quem pecou para ele estar assim? Seus pais ou ele mesmo? A lei retributiva está ainda na mente, no coração dos homens, quando nós chegamos no Novo Testamento. Mas Hebreus diz que, tendo Deus outrora falado aos nossos pais, de muitas formas e pelos profetas, agora nos falou por último acerca da revelação maior, que é o próprio Cristo. E o Deus encarnado, o Deus Emanuel, que chega-nos ao Novo Testamento, vem nos trazer então uma nova postura, vem nos trazer então um novo ensinamento, não somente com a sua vida, que bastava para representar e mostrar o que Deus quer, mas também através das suas palavras. Jesus vem mostrar para o homem a importância do perdão. Jesus morre e naquela cruz ele dá um brado a Deus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus leva todo o pecado da humanidade, desde os antepassados, os pecados de agora, os pecados de amanhã, Jesus levou sobre si para que nós pudéssemos receber o perdão do Pai e aprender a perdoar. Jesus contou muitas histórias acerca do perdão. Eu só quero contar apenas uma. Relatar a você apenas uma que ele contou. Encontra-se em Mateus 18, 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Ouça a história que Jesus conta sobre perdão. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: seja paciente comigo, tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: seja paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado,
Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Tenho conversado com muita gente, apesar da pandemia. Tenho conversado com casais, tenho conversado com pais, com filhos, e realmente fico assustado. Porque muitos dramas, muitos problemas sérios de relacionamento estão acontecendo, meus irmãos. A gente encontra pai e filho que não se falam mais. Esposa e marido que não se entendem mais e estão apenas dentro de casa por uma questão social. Irmãos que se ignoram. Pessoas que se rebelam porque se percebem injustiçados pela igreja. Essa palavra é para que possamos pensar sobre o perdão, a importância do perdão, o quanto Deus nos perdoou, o quanto Ele requer de nós que possamos pensar no seu perdão, reconhecer a grandiosidade do seu perdão, e o que iremos fazer por outro é tão pequeno, tão insignificativo diante da grandeza do amor de Deus por nós. Por isso, hoje, o meu apelo é que você, pai, perdoe seu filho. É que você, filho, perdoe seu pai, que você, marido, perdoe sua esposa, perdoe seu marido. Você, irmão, que está ferido com a igreja, perdoe a igreja. Você, igreja, que está ferida por causa do membro, perdoe o membro. Nossa palavra hoje, irmãos, é que este ato tão significativo e que é a única forma de nós nos unirmos a Deus através de Jesus, possa também nos ajudar a nos reencontrar com as pessoas que amamos, nos trazer de volta para um relacionamento saudável, para um coração, uma alma curada. Que através das bases de José e com a ajuda do Espírito Santo, você e eu possamos aprender a perdoar e fazer isso para o bem nosso, para o bem dos outros e para a glória de Deus. Vamos orar um pouquinho? Vamos curvar as frontes então e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos, ó Deus, colocar a nossa vida humildemente diante de ti e reconhecer que muitas vezes aquilo que temos experimentado na nossa caminhada tem realmente nos ferido, tem nos machucado. Por conta disso, ó Deus, nós levantamos muros, nós ficamos ressentidos, sentimentos retornam ao nosso coração, à nossa mente. Essas coisas vão atrapalhando a nossa caminhada, essas coisas vão insistindo em dificultar os nossos relacionamentos mais caros. Nós queremos, ó Deus, te pedir nessa noite a graça, o auxílio, o socorro do teu Espírito em nós. Ajuda-nos a perdoar. Ajuda-nos a reconhecer que isso é vida para a nossa vida, remédio para a nossa alma, e que isso glorifica e exalta o nome do Senhor. Ajuda, Senhor, essa família, ajuda esse casal,
ajuda o pai, os filhos, ajuda, Senhor, o irmão, a irmã, ajuda, Senhor, o empregado, o empregador, ajuda, Senhor, esses que outrora tinham um relacionamento tão afinado, tão amoroso, tão harmonioso, tão especial. Ajuda, Senhor, e faz com que a semelhança de José, essas bases e outras ainda que a palavra nos dá, possam ser suficientes para nos ajudar a exercitar o perdão, para nos ajudar a sermos bênçãos na vida daqueles que um dia nos machucaram. Que o Senhor, ó Deus, nos faça entender que o Senhor é soberano e que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O propósito do Senhor está muito, muito acima dos nossos pensamentos, mas que todo e qualquer desígnio de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos assim, entregando todos nas Tuas mãos, a nossa igreja, a nossa família, entregamos nas mãos do Senhor, rogando essa graça e já Te agradecendo, pois cremos que a Tua palavra é poderosa, é viva e é eficaz, e cremos que o Senhor é gracioso, assim como foi com José, será conosco também. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.